Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem o seguinte título: A Vitória e o Voto de Jefité. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes, por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que é novo aqui no canal e ainda não é um inscrito, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque dessa maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 5. Verdade prática. A vida de Jefité nos faz refletir sobre a importância de superar adversidades através da fé em Deus e a necessidade de pensar antes de fazer um voto ao Senhor. Aprendemos também que homens imperfeitos e improváveis aos olhos humanos podem ser usados por Deus para uma grande missão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 11, que diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefité respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Em Juízes 11, encontramos uma passagem fascinante e repleta de reviravoltas na narrativa bíblica. Este capítulo nos apresenta a história de Jefité, um dos juízes de Israel, cuja vida é marcada por uma série de eventos surpreendentes e complexos.
À medida que nos aprofundamos nessa narrativa, somos levados a um mundo de intrigas, promessas e sacrifícios. A história começa com a exclusão de Jefité de sua própria família, devido à sua origem duvidosa. Uma situação que o leva a se tornar um valente guerreiro e líder de homens. No entanto, a reviravolta ocorre quando os líderes de Gileade o procuram para liderar seu exército em uma guerra contra os amonitas. Jefité concorda com a condição de que, se vencer, ele se tornará o líder de Gileade. O capítulo 11 de Juízes também nos apresenta um juramento precipitado feito por Jefité, que o levará a fazer um sacrifício doloroso e controverso, envolvendo sua própria filha. Essa história nos lembra da importância de refletir sobre as promessas que fazemos e as consequências que podem resultar delas. À medida que exploramos o enredo intrigado de Juízes 11, somos desafiados a considerar questões de liderança, compromisso e fidelidade, ao mesmo tempo em que somos cativados por uma narrativa que nos surpreende a cada reviravolta. Este capítulo nos convida a uma reflexão profunda sobre as escolhas que fazemos e as consequências que enfrentamos, e nos mostra como a fé e a coragem podem se manifestar nas circunstâncias mais inesperadas. Primeiro tópico: a origem de Jefité. Juízes capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 3. A narrativa fascinante de Jefité, apresentada no capítulo 11 do livro de Juízes, começa com um intrigante mergulho em sua origem. Esse é o ponto de partida para uma história que nos cativa com suas reviravoltas e lições surpreendentes. Neste segmento intitulado A Origem de Jefité, somos introduzidos ao personagem central deste capítulo e ao cenário que moldou sua vida de maneira singular. Jefité emerge como o protagonista desta história singular. No entanto, desde o início, sua origem é cercada de controvérsia e marginalização. Ele é apresentado como Jefité, o gileadita, uma designação que, à primeira vista, parece ser uma mera indicação de sua cidade natal, Gileade. No entanto, ao mergulharmos mais fundo na narrativa, revela-se uma informação crucial: Jefité é filho de uma prostituta. Essa revelação lança uma sombra sobre a linhagem de Jefité e, consequentemente, sobre sua própria identidade. No contexto da sociedade da época, a origem duvidosa de Jefité o coloca à margem, sujeito a preconceitos e discriminação. Sua ascendência, que está além de seu controle, torna-se uma marca indelével em sua vida, moldando sua jornada de maneira inesperada. A história de Jefité ganha ainda mais complexidade quando somos informados de que seus meio-irmãos, filho de uma esposa legítima de seu pai, o expulsaram de casa. Jefité é rejeitado e exilado de sua própria família. Uma decisão que parece refletir a desconfiança e o preconceito enraizado em relação à sua linhagem. Essa exclusão não apenas o separa de seus entes queridos, mas também o empurra para as margens da sociedade. É interessante notar como Jefité, apesar de enfrentar essa dura realidade, não se entrega à autocomiseração. Ele parte em busca de uma nova vida e constrói para si uma reputação como um valente guerreiro, uma figura admirada por muitos. Essa jornada de superação e determinação nos lembra que a origem não define o potencial de uma pessoa e que o caráter e as escolhas individuais podem transcender as circunstâncias mais desafiadoras. Em resumo,
o início da história de Jefité, como retratado em A Origem de Jefité, estabelece o palco para uma narrativa rica em emoções e lições. A marginalização de Jefité, devido à sua origem duvidosa e sua subsequente jornada em busca de aceitação e honra, são temas que ressoam com muitos aspectos da experiência humana. À medida que continuamos a explorar sua história, seremos confrontados com dilemas morais, reviravoltas inesperadas e a oportunidade de refletir sobre como o caráter pode superar as adversidades e desafiar as expectativas sociais. Segundo tópico: a liderança de Jefité. Juízes capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 11. Nesta parte da história de Jefité, intitulada A Liderança de Jefité, somos levados a um momento crucial em sua jornada. Jefité, um homem cuja origem foi marcada por desafios e rejeição, agora se encontra diante da oportunidade de liderar e marcar a história de seu povo de maneira notável. Este trecho da narrativa nos permite examinar mais de perto os traços de liderança de Jefité e as circunstâncias que o levaram a assumir um papel de destaque. A história de Jefité toma um rumo inesperado quando os líderes de Gileade enfrentam uma ameaça iminente dos amonitas e decidem procurar Jefité para liderar seu exército. É importante notar que essa escolha não foi feita de ânimo leve. Os líderes reconhecem a coragem e habilidades militares de Jefité, apesar de sua origem controversa. Esse momento revela a capacidade de Jefité de conquistar o respeito e a confiança daqueles que o conhecem. Sua jornada de superação e suas realizações como guerreiro o tornaram uma figura respeitada e admirada, demonstrando que o caráter e as habilidades podem superar as barreiras impostas pela origem. O acordo entre Jefité e os líderes de Gileade é marcado por um juramento precipitado. Jefité concorda em liderar o exército, mas faz uma promessa a Deus que, se retornar vitorioso, oferecerá como sacrifício a primeira pessoa que sair de sua casa para encontrá-lo. Essa promessa levanta questões morais e éticas, criando uma tensão inerente na história. A decisão de Jefité de fazer um juramento tão sério, sem considerar completamente suas implicações, destaca sua determinação e zelo para cumprir sua palavra. No entanto, também nos faz refletir sobre a importância de considerar cuidadosamente as promessas e compromissos que fazemos, pois eles podem ter consequências profundas e até mesmo trágicas. A história de Jefité, nesse estágio, ilustra a complexidade das escolhas e compromissos que líderes enfrentam em momentos críticos. Sua liderança é marcada por uma mistura de coragem, zelo e dilemas morais, e nos desafia a considerar como equilibrar a responsabilidade de liderar com a integridade pessoal. Em resumo, a liderança de Jefité é um trecho da história que nos oferece uma visão intrigante sobre a jornada desse líder improvável. A ascensão de Jefité ao papel de comandante do exército de Gileade é um testemunho de suas habilidades e caráter notáveis, ao mesmo tempo que nos lembra da importância de ponderar cuidadosamente as promessas que fazemos. A narrativa de Jefité continua a evoluir à medida que ele se prepara para a guerra contra os amonitas, prometendo reviravoltas emocionantes e questões morais que desafiam nessa compreensão da liderança e da fé. Terceiro tópico: Jefité
na guerra contra os amonitas. Juízes capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 28. No terceiro estágio da história de Jefité, intitulado Jefité na guerra contra os amonitas, somos levados a um momento crucial em sua liderança e em sua relação com o povo de Gileade. Este trecho da narrativa nos apresenta a situação em que Jefité se encontra diante da ameaça dos amonitas e como ele busca a solução para essa crise. Quando Jefité é escolhido para liderar o exército de Gileade contra os amonitas, ele decide primeiro tentar resolver o conflito por meio da negociação. Ele envia mensageiros aos amonitas para entender as razões por trás de seu ataque. Este ato demonstra a sagacidade de Jefité como líder, buscando uma solução pacífica antes de recorrer à guerra. No entanto, as negociações não têm sucesso e os amonitas insistem em sua posição hostil. Essa falta de resolução pacífica coloca Jefité e seu exército em uma posição de confronto inevitável, mostrando que mesmo diante de esforços de paz, a guerra às vezes se torna uma única opção. Diante da intransigência dos amonitas, Jefité toma medidas decisivas para proteger seu povo e sua terra. Ele se prepara para a batalha e busca a orientação divina, fazendo um voto ao Senhor, para oferecer a Ele qualquer coisa que saia de sua casa quando ele retornar vitorioso. Esse voto reflete a profundidade de sua fé e seu compromisso com Deus em um momento de extrema tensão. A postura de Jefité diante dos amonitas demonstra sua coragem e determinação como líder. Ele não recua diante da ameaça e está disposto a lutar pelo bem-estar de seu povo, mesmo que isso signifique fazer um voto solene que terá implicações significativas em sua vida. Outro aspecto notável desse trecho da narrativa é a busca de Jefité pela ajuda divina. Ele reconhece a importância de ter o favor de Deus em sua empreitada militar e faz um voto específico relacionado a isso. Essa ação ressalta a importância da fé e da confiança em Deus em tempos de crise. A história de Jefité na guerra contra os amonitas nos lembra da complexidade das decisões de liderança em momentos de conflito. Por um lado, vemos a busca da paz e a disposição para negociar, mas por outro lado, a necessidade de se preparar para a guerra quando a paz não é alcançável. Além disso, o papel da fé e da confiança em Deus é evidenciado, mostrando como a espiritualidade pode ser uma fonte de força e orientação em situações desafiadoras. Em resumo, Jefité na guerra contra os amonitas é um estágio crucial na história de Jefité, onde suas habilidades de liderança são postas à prova, diante de uma ameaça iminente. A narrativa nos oferece insights sobre a diplomacia, a coragem e a importância da fé em momentos de conflito. À medida que a história continua a se desenrolar, seremos confrontados com desafios ainda maiores e decisões difíceis que moldarão o destino de Jefité e do povo de Gileade. Quarto tópico: o cumprimento do juramento. Juízes capítulo 11, do versículo 29 até o versículo 40. No quarto e último estágio da história de Jefité, intitulado O Cumprimento do Juramento, somos confrontados com um dilema angustiante e um desfecho surpreendente
que envolvem a promessa feita por Jefité a Deus. Este trecho da narrativa nos leva a uma situação complexa, que testa os limites da fidelidade, da ética e da devoção religiosa. Antes de Jefité partir para a batalha contra os amonitas, ele faz um voto ao Senhor, prometendo oferecer como sacrifício a primeira pessoa que sair de sua casa para encontrá-lo quando ele retornar vitorioso. Ele obtém uma impressionante vitória sobre os amonitas, cumprindo sua promessa de liderar seu povo à vitória. No entanto, ao voltar para casa, ele é recebido pela notícia devastadora de que a primeira pessoa a sair de sua casa é sua própria filha, sua única filha. Este momento é de extrema angústia e tragédia. Jefité, como um homem de palavra e devoto de Deus, se vê confrontado com um dilema insuportável. Ele está diante de uma escolha terrível: cumprir seu voto ao Senhor e sacrificar sua própria filha, ou quebrar seu voto e desobedecer a Deus. O texto não detalha como sua filha reage a essa revelação, mas é impossível imaginar a dor e o desespero que ambos devem ter sentido. O cumprimento do juramento de Jefité nos leva a considerar questões profundas sobre a ética, a moralidade e a religião. Ele se vê diante de um conflito entre a promessa feita a Deus e o amor por sua filha. E não há solução fácil para essa situação. A história de Jefité nos lembra que, às vezes, as promessas feitas sob pressão ou em momentos de fervor religioso podem ter consequências terríveis e humanas. A conclusão deste trecho da narrativa menciona que todos os anos as filhas de Israel lamentam a filha de Jefité por um período de 4 dias. Isso destaca a tragédia do acontecimento e a reverberação desse sacrifício doloroso na consciência coletiva do povo de Israel. A história de Jefité, especialmente o cumprimento de seu juramento, oferece uma visão profunda sobre os dilemas morais e éticos que os seres humanos enfrentam em suas jornadas de fé e liderança. Ela nos faz questionar a natureza das promessas e juramentos feitos a Deus e como equilibrá-los com valores como o amor familiar e a compaixão. Também nos lembra que as ações humanas têm consequências e que, mesmo quando movidos por uma profunda devoção religiosa, devemos considerar cuidadosamente as implicações de nossos compromissos. Em resumo, o cumprimento do juramento é o estágio final e mais comovente da história de Jefité, onde sua fidelidade a Deus é posta à prova de maneira angustiante. Este trecho nos desafia a refletir sobre o significado da promessa e da devoção religiosa, bem como sobre as escolhas difíceis que os líderes podem enfrentar em sua jornada. A tragédia da história de Jefité ressoa na memória das filhas de Israel, lembrando-nos da complexidade da condição humana e das decisões que moldam nossas vidas e nossa fé. Reflexão de Juízes 11 para os nossos dias. O relato de Juízes 11 nos oferece uma rica fonte de reflexão, que pode ecoar em nossos dias, mesmo em um contexto tão diferente do mundo antigo. Embora as circunstâncias e as práticas possam ter mudado, os princípios subjacentes dessa história continuam a nos ensinar valiosas lições. Uma das lições mais evidentes é a importância da responsabilidade e do cuidado ao fazer promessas e juramentos. Jefité fez um juramento precipitado a Deus,
sem considerar completamente suas consequências. Isso nos lembra que nossas palavras e compromissos têm poder e podem moldar nosso destino e o dos outros. Em uma era de compromissos leves e promessas descartáveis, a história de Jefité nos intriga a sermos mais conscientes e responsáveis em nossas promessas, especialmente aquelas feitas em momentos de intensidade emocional ou fervor religioso. Além disso, a história de Jefité ressalta a complexidade das escolhas que enfrentamos em situações de conflito. Enquanto Jefité procurava paz por meio da negociação, ele também estava disposto a defender seu povo na guerra, quando a paz não era possível. Isso nos lembra que em um mundo em constante mudança e desafios, a liderança muitas vezes envolve a tomada de decisões difíceis e a busca de soluções criativas para problemas complexos. A relação entre a fé e a ação também é um tema importante. Jefité buscou a orientação divina e fez um voto a Deus, demonstrando sua confiança na intervenção divina em sua vida. Embora a história tenha um desfecho trágico devido ao cumprimento de seu juramento, isso nos lembra que a fé não é apenas uma crença pacífica, mas também uma convicção que nos leva a agir. Em nossos dias, essa lição nos convida a considerar como nossa fé influencia nossas ações e decisões, e como podemos equilibrar nossa devoção religiosa com valores como compaixão, amor familiar e responsabilidade ética. Outro aspecto importante da história de Jefité é a noção de que as circunstâncias de nascimento não devem definir o potencial de uma pessoa. Jefité enfrentou a rejeição e o preconceito devido à sua origem duvidosa, mas sua determinação, coragem e habilidades o elevaram a uma posição de liderança. Isso nos lembra que em nossos dias é fundamental reconhecer e valorizar o potencial de cada indivíduo, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Conclusão: a história de Jefité em Juízes 11 nos convida a refletir sobre a complexidade da condição humana, as escolhas morais que enfrentamos e o papel da fé e da responsabilidade em nossas vidas. Embora vivamos em uma época diferente, esses princípios fundamentais continuam a nos guiar e nos desafiar, oferecendo-nos orientação em nossa jornada pessoal e coletiva. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.